respeito. Desde já eu peço, se for possível, dê um like, se inscreve no canal, compartilha para ajudar. Então, gente, ultimamente, quando eu penso em fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, ir a algum lugar, tem alguma coisa que está me incomodando, me chamando muita atenção. Estou sentindo falta, sabe do quê? Da simplicidade. Não estou dizendo que eu não esteja deixando a simplicidade de lado, não estou falando disso não, porque eu realmente sou uma pessoa simples. Quem me conhece pode falar. Eu vim da simplicidade e continuo na simplicidade, na minha essência, nas minhas coisas que eu possuo. Eu não me transformei em nada mesmo, porque o que eu tenho, todo mundo tem. Alguns nem têm. Tipo assim, tem gente que não tem uma casa pra morar, não tem um calçado pra calçar, uma roupa pra vestir, uma comida todos os dias pra comer. E a simplicidade tem deixado as pessoas, na verdade as pessoas têm deixado a simplicidade de lado, sabe? Naquele lance de consumismo, de ter, de fazer, de realizar, beleza. Todo mundo pode ter, pode sonhar, pode almejar, mas eu acho que ninguém precisa deixar de ser humilde, de ser simples, por possuir, de repente, uma posição melhor, porque adquiriu um bem que desejou, que sonhou, porque conseguiu realizar um sonho antigo, porque está melhorando de vida. E as pessoas estão deixando muito isso de lado, estão deixando a simplicidade, sabe? Estão ficando orgulhosas, desculpa assim o termo, vai ser assim meio metido, né? E é uma coisa que eu não sou emitida. Não consigo ser assim soberba. Não, eu gosto do simples. E aí eu tenho analisado sobre isso, como está fazendo falta a simplicidade. Sabe, eu vou dar um exemplo simples. Há alguns anos atrás, eu era criança, por exemplo, eu ainda peguei isso, sabe? Que a gente vivia melhor quando era mais simples. A gente pode ter tudo, é igual eu já falei. Trabalho, a gente tem que ter, pode ter o que a gente quiser. Mas quando a gente tá correndo atrás, né? Mas aí eu tô me perguntando, pra que tanto? Será que é pra ajudar tanto? Ou será que é só pra ter status, pra chamar atenção, pra dizer eu tenho, eu possuo? Pra mudar o jeito de ser? Deixar de falar simples, deixar de agir simples, pra se tornar um outro tipo de pessoa, pra ser o que não é? A gente não precisa de muita coisa pra gente viver, não. É essa a conclusão que eu tô chegando. A gente não precisa de muita coisa, a gente pode ter as coisas, mas não precisa de tanto. Eu tô chegando à conclusão que basta uma casa pra você colocar um teto, pra você entrar embaixo, tem um teto pra você esconder sua cabeça, uma cama pra você deitar, pra você dormir, ter o seu alimento, sabe? Você ter assim o suficiente pra você não passar aperto, mas pra você de repente deseja assim, eu tô gostando daquilo dali, eu quero aquilo dali, vontade de realizar isso, de fazer isso, fazer aquilo, e de repente você ter a mão e você poder fazer, e se alguém precisar de você, você ter pra ajudar. Mas assim, pra que mais do que isso? Se for pra ajudar tanto, beleza. Agora se for cada vez pra ter mais, gente, aqui na vida tudo é passageiro. Tudo vai ficar nessa terra se Jesus não voltar antes pra buscar a gente. Não adianta, né? A gente consumir tanto, ter tanta coisa, que a gente não vai dar tempo nem de desfrutar. Então eu tô começando a pensar dessa maneira, sentir isso. Aliás, eu tenho sentido já há alguns dias que não preciso tanto para viver. Não preciso
afastar você das pessoas e as pessoas de você. Porque quando as coisas eram mais simples, você recebia as pessoas na sua casa com tanta boa vontade, com tanta alegria, e as pessoas te recebiam também. Às vezes você não tinha um café para servir, você tinha só um copo d'água, mas já era o suficiente, mas a pessoa ia lá por causa de você, ia para conversar, para bater papo, né? Passar, descontrair junto contigo. E saía todo mundo bem, porque éramos todos assim, a gente sentia todo mundo igual. Parece que não tinha tanta diferença de um pro outro. E essa simplicidade que eu estou sentindo falta em muitas pessoas, em muitos lugares. Porque conforme as pessoas vão tendo cada vez mais, parece que as pessoas, tipo assim, estão se fechando mais no seu mundo. Ah não, não quero fulano aqui, pessoa tal não pode vir aqui, eu não vou em tal lugar, porque senão vai vir aqui, vai reparar isso, vai reparar aquilo. Antigamente a pessoa chegava na sua casa, o que você tinha era aquilo ali, era um sofá antigo, era um móvelzinho antigo, era uma roupinha mais simples, um calçado mais simples, mas você não tinha vergonha de nada, você não se preocupava com nada, você não ficava sem jeito de receber na sua casa, né? Nós não éramos assim, não tinha essa preocupação, tinha assim de estar tudo limpo, tudo organizado, tá? Minha avó sempre falou assim que a gente pode ser pobre, mas a gente tem que ser limpo, né? Tem que estar tudo organizadinho, tudo direitinho. E às vezes tá faltando isso. A pessoa quanto mais tem, menos quer alguém por perto. Olha, agora uma coisa também eu tenho que falar, isso aí eu não posso deixar de falar. Que existe sim o invejoso, existe sim o olho grande. E essas pessoas que você já percebeu que são invejosas, realmente a gente não precisa desejar mal, a gente não precisa destratar. Mas é bom manter mesmo a distância, porque a Bíblia também fala sobre isso, sobre a inveja. Então a inveja existe. Mas não é todo mundo, gente, que é invejoso, não é todo mundo que vai desejar essas coisas que está indo na sua casa para reparar isso e aquilo. Não, a gente fica preocupado. Ai, minha parede não está pintada. Ai, meu sofá está velho. Ai, minha televisão não é de última geração. Meu celular não sei o que lá. Ai, meu cabelo. Ai, a gente coloca tanta desculpa para tanta coisa. E às vezes a gente deixa de receber alguém que gosta tanto da gente, que quer estar perto da gente, na nossa casa, porque a gente fica se prendendo nessas coisas, sabe? E quando a gente era mais simples, não tinha isso. Não era assim, não era desse jeito. Sabe? Eu tô sentindo falta da simplicidade. Não que, Marli, então, desfaz do que você tem, lá eu tenho tão pouco. Mas o pouco que eu tenho, foi Deus que me deu e é o suficiente pra mim. Já completa a minha necessidade, já supre a minha necessidade. Então se eu tiver mais alguma coisa, amém, graças a Deus por isso, que eu saiba desfrutar, que eu desfrute com sabedoria. Mas se for para eu ter mais só por ter, não precisa. Se for para eu ter mais e não poder ajudar ninguém, pra quê? Que ter tanto. É isso. Vamos viver de uma forma mais simples, ser mais humilde, sabe? Voltar à essência. Tem gente que perdeu a essência. Às vezes alguém fez concluiu uma graduação. Que benção, graças a Deus. Pode concluir quantas quiser, formar na área que quiser. Mas aí a pessoa passa-se assim, uma pessoa soberba. Não, porque agora eu sou graduado, porque agora eu tenho curso tal, porque agora eu estou no emprego tal, porque agora minha posição é tal. Aí começa a te olhar torto. Aí a pessoa, na verdade, está vazio de si, está vazio de sentimento, está vazio de tudo. Por quê? Porque deixa subir a cabeça. Vamos ser mais simples, mais humilde. A vida é simples. Nós aqui enfeitamos muito o pavão. E com isso, às vezes, a gente afasta pessoas da nossa vida, sabe? A gente se afasta das pessoas e vive cada vez mais isolado dentro do nosso próprio mundinho. E aí, às vezes, vem angústia, vem depressão. Por quê? Por causa disso, sabe? De ter tanta coisa e não ter nada, na verdade. De querer tanta coisa e o que realmente tem importância bota pra fora da vida da gente. É isso, se você concorda, você fala aí comigo se tá faltando simplicidade, voltando às origens,
sabe, a essência de ser humilde, de ser simples. Vamos viver mais leve, gente. A simplicidade deixa a gente leve, sem muita cobrança, sabe? É isso. Vamos possuir, mas vamos continuar sendo simples na nossa essência, tá bom? É isso. Eu queria compartilhar isso com vocês, que eu tenho sentido muito isso. Sentindo falta do simples. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Que realmente seja um dia legal para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Não deixa de apertar o joinha, se inscrever e compartilhar. Obrigada.